Olá, olá, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês todas as quintas-feiras nas lives do Observatório de Fortaleza. Temos uma programação que reúne, conecta observatórios do Ceará, observatórios do Brasil, observatórios de uma forma geral, que estão todos nesse momento muito preocupados, não é? Evidentemente, com a pandemia e com os efeitos que a pandemia causará em todas as áreas da vida humana, não é? Em termos ambientais, em termos econômicos, nos aspectos da cultura, nos aspectos do turismo, nas questões da vida social. São tantos os desafios que a Covid-19 nos traz. É um fenômeno tão complexo, né, para um vírus tão pequeno e tão devastador das existências dos seres humanos no planeta Terra. E nunca será pouco falar sobre essa pandemia, porque a gente às vezes tem tantas informações e essas informações elas são frágeis, elas são às vezes inverossímeis, elas não encontram respaldo na pesquisa, no conhecimento científico. E é por isso que hoje a gente vai receber, não é, alguém que tem exatamente a informação correta, alguém que tem a vivência, porque também trabalha no observatório, não é, que é o Jadson Franco, do Observatório de Educação Permanente em Saúde do Ceará. Jadson daqui a pouco deve estar entrando aí e a gente vai conversar com ele. Estamos muito felizes porque a gente considera que é um momento que a gente precisa realmente conversar com pessoas e trazer para perto pessoas que sejam realmente competentes, que conheçam a temática que a gente está falando. Inquietações, já já. E nós do Observatório de Fortaleza, muito felizes porque é uma conversa entre observatórios que nós vamos fazer aqui agora. Então, é uma alegria a gente estar recebendo o Jadson, que aceitou na hora o nosso convite. Todas as quintas nós estamos aqui observatórios conversando com outros observatórios, insistindo contribuindo nessa conexão entre observatórios. Em tempos de dúvidas, incertezas, nada melhor do que a ciência, nada melhor do que o conhecimento demonstrado, não é? E a gente precisa mesmo desse conhecimento para a gente avançar. Acho que o Jadson está tendo dificuldades. Ele vai entrar de novo, e aí a gente chama. É muito importante, eu vou aqui adiantando algumas questões relativas ao nosso Observatório de Fortaleza. Eu quero muito que vocês saibam, para quem está chegando agora e está nos acompanhando, que vocês saibam que o nosso Observatório de Fortaleza tem uma riqueza imensa. Olha só, nosso caro, querido, queridíssimo Jadson já entrou aqui, já está aqui conosco. E daqui a pouco Jadson, eu vou aqui dizer aqui umas pequenas palavras, quero também te apresentar. Você está me ouvindo bem? Tranquilo? Estou ouvindo bem, olá, eu não estou te ouvindo bem. Diz aí, alô. Oi, vocês me escutam? Tá baixinho, tá baixinho. Talvez você precise aumentar aí. Não é? O teu... Ah, agora tá bem, agora tá ótimo. Eu que estava aqui com o meu áudio meio baixinho. Agora estou te ouvindo bem. Eu estava aqui dizendo para o nosso público que todas as quintas, às 17 horas, a gente se encontra e é um encontro de observatórios. Né? Esse nosso programa, Observatórios em Rede, tem exatamente o sentido, primeiro, de mostrar para a população, né, do Ceará, de Fortaleza, de trabalhando com dados confiáveis. Nós consideramos
uma onda de tantas fake news, de informações sem credibilidade, os observatórios têm esse compromisso essencial com a verdade dos fatos, com a comprovação dos experimentos, com os estudos realizados por professores. E a gente precisa ratificar no Brasil o conhecimento que necessita garantir o seu prestígio diante das outras narrativas, né, que acontecem ao mesmo tempo, o que é normal. Nós vivemos num mundo onde as mídias, né, apresentam informações desconexas, desconectadas, e a gente precisa cada vez mais acreditar no poder das ciências, né? Eu estou aqui tentando que o Jadson volte, porque ele deve estar com algum problema também de internet. A gente vai aqui devagarzinho, daqui a pouco ele está aqui de volta conosco. Certamente é a internet que está nos deixando aí um pouquinho, digamos, com um pouquinho de atraso nessa conexão que queremos fazer com o Jadson, do Observatório de Educação Permanente em Saúde do Estado do Ceará, o Observa-ESP, não é? Bom, eu estava dizendo que o Observatório de Fortaleza é um observatório que tem muitas informações sobre a nossa cidade. Quem está conosco pode acessar o nosso site, o www.observatoriodefortaleza.fortaleza.ce.gov.br. Lá, nossos ouvintes aqui vão encontrar muitas informações, desde publicações dos cadernos do Observatório, Plano Fortaleza 2040, uma riqueza que é o acervo do Fortaleza em mapas, informações georreferenciadas sobre a população da cidade, os bairros, os empregos, indicadores de violência, indicadores de trabalho, indicadores de saúde, de educação. Temos lá uma riqueza georreferenciada para você entender como sua cidade está, como ela é, quais são os seus desafios. Temos programações que estão sempre sendo atualizadas, vídeos, notícias sobre os programas do Observatório de Fortaleza. Temos, portanto, publicações e também remotamente, em função da pandemia e da necessidade que temos de nos mantermos em casa. Acredito que essa realidade não foi um óbice, não foi um problema para nós. Temos trabalhado à distância e essa relação remota não tem nos causado problemas, porque continuamos em contato, conectados com o nosso público, continuamos trabalhando. O Jadson voltou aqui, beleza. E é muito importante para quem está com a gente, e é importante que cada um que está aqui conheça os observatórios do Ceará e divulgue a existência desses observatórios para a população. Porque, às vezes, a gente está no meio de uma catástrofe, no meio de uma pandemia, que é o nosso caso, mas a gente tem que ter orgulho dos institutos, das instituições, das organizações que estão fazendo a diferença e que colocam o Ceará, nesse momento, num lugar especialíssimo diante dos outros estados. Se a situação do Ceará não é uma situação fácil, se nós já fomos aqui, num certo momento, quase o epicentro da pandemia, se o Ceará é um estado com grandes desigualdades sociais, se o Ceará é um estado que tem lutado para enfrentar a sua desigualdade, a questão da produção de riqueza em todas as regiões, já que o Ceará é um estado também que tem grandes desigualdades regionais, nós não podemos negar. O Ceará tem dado um show de bola de gestão. Eu queria dizer isso para quem está aqui conosco, porque a gestão não é tudo, mas ela é 100%, diria o Falcão, não é? Ela é a base, né, o caminho para que a gente possa transformar nossas fragilidades em força, para que a gente possa, inclusive, dar o exemplo para o país, inclusive de estados mais ricos, estados que poderiam, na verdade, estar à nossa frente e não estão. Então, eu queria começar dizendo que o primeiro Observatório de Educação Permanente do Ceará,
o Observa EPS, né? Observa EPS, nasce justamente da perspectiva de que a gestão do conhecimento pode contribuir na programação de ações que sejam mais claras, mais assertivas, para um serviço de qualidade na área da saúde, para a tomada de decisão dos gestores. Esse é um papel de todos os observatórios. É importante que as pessoas saibam disso, né? O observatório existe porque ele produz informação confiável e essa informação vai para a mão dos gestores que vão eles liderarem os processos de formulação de políticas públicas. Então, o Observatório de Saúde ele é fundamental para a tomada de decisão das políticas de saúde do Estado do Ceará. A partir da sistematização de pesquisas na área da saúde, de apresentação de diagnósticos sobre as necessidades de educação permanente em toda a rede de saúde do Estado do Ceará, então só assim se poderá tomar e se gerar, portanto, indicadores, né, e construir metas que possam ser realmente perseguidas, mas metas que possam ser mensuráveis, tanto na perspectiva do quantitativo quanto do qualitativo. É uma tarefa sofisticada, é uma tarefa que exige muito trabalho, mas ela tem demonstrado a diferença que ela faz em tempos de pandemia, em tempos de uma calamidade pública sanitária como a que nós estamos vivendo. O Jadson Franco é psicólogo de formação, né, de graduação, mestre em educação profissional em saúde, pela fundação, pela bela Fundação Oswaldo Cruz, não é? Que a gente saúda aqui, doutorando em educação pela UES, pela minha Universidade Estadual do Ceará, supervisor do Centro de Investigação Científica da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, professor, pesquisador sobre gestão do trabalho e educação permanente em saúde, é membro do Grupo de Pesquisa em Educação, História e Saúde Coletiva, que é vinculado ao Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do nosso CNPq, tão importante. É o autor idealizador do Observatório de Educação Permanente em Saúde do Ceará, é dos nossos, faz parte dessa rede de observatórios que vão se dedicando a áreas específicas, a políticas específicas, não é? E o conjunto delas é que faz do Ceará, não é, um estado que hoje é exemplar na condução, não é, dos comportamentos, das ações, das políticas para o enfrentamento da Covid-19. É um prazer para o Observatório de Fortaleza, Jadson, estar recebendo você aqui do Observatório de Saúde, e a nossa luta é a mesma. Fortaleza tem um observatório da cidade e que tenta, portanto, disseminar o conhecimento do Plano Fortaleza 2040, pensando aí todas as políticas, digamos, que envolvem a cidade. E, logicamente, que a saúde de Fortaleza é uma das políticas que é essencial para o Plano Fortaleza 2040. Eu diria até que o plano de saúde da capital foi dos últimos agora revistos pelo Plano Fortaleza 2040. Ele é acompanhado de perto, ele está sendo testado nesse momento da pandemia. Nós estamos ainda num momento muito delicado no país, na América Latina, não é? E eu queria passar a palavra para você, Jadson, aqui já fazendo algumas provocações. A gente fez questão de dizer que nós somos responsáveis pelos dados confiáveis. E a pandemia revela as desigualdades do Ceará, revela as desigualdades da América Latina, do Brasil, as desigualdades do planeta, né? Então, pela saúde, eu posso entender o estado do Ceará, não é? E aí tem há números que a gente já coletou sobre, que já foram produzidos pelo Observatório da Saúde e que nos deixam assim muito impressionados, né? Por exemplo, eu queria começar talvez pelo último deles que eu li, que me deixou aqui a pensar, não é? Quando a gente analisa, por exemplo, a relação entre raça, cor e os contaminados pela Covid. E a gente vê que 66% dos casos, portanto, de contaminação são de pessoas pardas, negras ou pardas. E a população branca que vem em seguida tem uma contaminação de 17%. Há uma tendência sempre de se dizer, né, que o vírus é democrático. Na minha leitura, isso é um outro grande mito, não é? Porque o papel do Observatório da Saúde certamente é desmantelar os mitos, as falsas impressões. Não, todo mundo está na mesma situação. Não é verdade. Porque se nós temos desigualdades econômicas, sociais, abissais, o vírus chega de forma diferente e ele contamina mais
aqueles que estão mais expostos, aqueles que estão menos protegidos. Então, passando a palavra para você, Jadson, agradecendo desde já a sua participação na nossa live, eu queria que você nos dissesse qual era a sua leitura, quais são os dados que você considera que são importantes, os mais importantes agora para quem está conosco nessa live, e por que é que nós temos uma diferença tão abissal entre pardos, né, e outras, digamos, e outras raças que compõem o nosso Estado. Boa tarde. Cláudia, que alegria estar aqui com você e com todos que nos acompanham no Observatório de Fortaleza. Dizer da alegria nossa, enquanto Observatório de Educação Permanente e Saúde, em ter esse reconhecimento de estar compondo a rede de observatórios do Ceará. Isso para nós chegou com muita alegria também, porque a gente tem entendido a proposta de fortalecimento dos observatórios e de quantos mais observatórios por várias áreas temáticas nós precisamos. Então, isso é muito bom. E eu tenho acompanhado um pouco dessas tardes de quinta-feira e tenho percebido a potência desses encontros e o quanto eles são importantes para os observatórios que estão aí construindo suas pesquisas, gerando resultado para a população e fazendo o papel mesmo de observatório. Então, eu queria iniciar agradecendo ao Observatório de Fortaleza, a alegria de estar com você aqui e com todos que nesse tempo, né, nos acompanham para estar dialogando sobre dados. Você falando aí, eu lembrei até de uma frase do Eduardo Deming, né, acho que é um médico indiano, que ele vai dizer que para todas as coisas, para algumas coisas ele confia em Deus, para todas as outras, dados. E é interessante a gente começar pensando sobre isso, porque a pandemia, nós já sabemos da importância dos dados para a tomada de decisão qualificada, o quanto a epidemiologia tem construído dados que são importantes a cada dia mais, e dados, inclusive, quantitativos, qualitativos, que fazem com que a gestão dos serviços, e aí, no caso, a gente está olhando muito para a saúde, venham a ser melhor tomada a decisão. Mas, nesse contexto da pandemia, nos parece que os dados, eles ficaram, a todo tempo nós queríamos ver esses dados, de onde vinham, e há um compartilhamento, às vezes, desacelerado desses dados, e a pandemia nos trouxe também, eu penso que nos ensinou a refletir sobre a fonte desses dados, a confiabilidade desses dados, de onde eles são produzidos, sem nenhum julgamento, mas observando, inclusive, o que muitas vezes alguns dados projetados querem ou trazem reflexão do que tem por trás de cada dado e todas as relações que se pode. Eu acho que tem várias ferramentas, instrumentos na plataforma de modernização da saúde, anunciada pelo secretário de Saúde, e aí a gente vai ter o Integra SUS, que ganhou assim, uma vida nesse tempo, né, de colocar para a população os dados de uma pandemia, e a gente ficava acompanhando os boletins epidemiológicos com muita seriedade para qualificar a tomada de decisão dos gestores, da população, das orientações sanitárias, dos protocolos, e também entra nessa onda de poder, além dos sites criados, também o Observatório se somou, o Observatório de Educação Permanente se soma a esse coletivo de uma plataforma de modernização que vai reflexão sobre dados e levar conhecimento à população. No tocante a esse dado sociodemográfico, né, a gente tem olhado muito para isso. A quem o vírus tem alcançado. E aí a gente lembra, aqui no estado do Ceará, de quando o vírus chegou, ficou uma concentração muito grande dos bairros, que haviam até alguns estudos projetando do IDH mais alto. Depois, esse vírus, a gente percebeu que ele foi, né, geograficamente se distribuindo pela sociedade. E a gente viu vários estudos que geram reflexão sociodemográfica, das relações de trabalho, da precarização dos serviços, dos trabalhadores de bairros com menor IDH que se deslocam para bairros com maior IDH. Então, essas reflexões que também perpassam o campo da saúde, porque nós estamos olhando para um sujeito humano em movimento, que se relaciona com a cidade, com a sociedade, faz com que nós podemos repensar ou pensar melhor as ações a serem tomadas. Eu lembro aqui de logo no mês de março, quando a OMS anunciou a pandemia, nós ficamos pensando, eu falo, o coletivo de pesquisadores do observatório, que ações deverão ser tomadas. E fizemos uma pesquisa
sobre o conhecimento, a percepção social da população naquela época sobre o coronavírus. E isso nos trouxe inúmeras reflexões, inclusive das plataformas de comunicação. Uma vez que a gente ouvia, fique em casa, mas há pessoas que moram na rua, como é isso, né? Uma vez que a gente ouvia, se sair, use máscara, mas até que se pensasse uma política de assegurar a máscara para todos, isso também precisava ser refletido. E nessa pesquisa, a gente foi vendo a forma de comunicação, onde as pessoas buscavam. Era sites oficiais, eram protocolos, era redes sociais partilhando sem muita confiabilidade. Então, esse estudo foi muito importante para nós do Observatório, porque ele levantou possibilidades de ação, de formação, de veículos, de como chegar a toda a população. Isso gerou até um artigo, foi publicado recentemente. Mas o que eu quero dizer com isso é reafirmar a importância de nós estarmos também implicados em levantar esses dados, qualificar esses dados, e numa perspectiva tão somente individual ou de pensar o interesse particular do levantamento do dado, mas a reflexão desse dado numa perspectiva social. E eu penso que, sobretudo nos atuais dias, Cláudia, de fazer esse dado rodar, fazer esse dado chegar a quem está lá, que não tem acesso a uma plataforma ou uma rede social, que não tem um pacote de dados. Então, como é que a gente chega lá? É uma cartilha? É uma rádio comunitária? Como é que a gente leva essa informação? E eu vou falar um pouco mais depois do Observatório de Educação Permanente, mas eu lembro que a ideia inicial dele surgiu exatamente quando a Secretaria de Saúde do Estado, à época, 2018, precisou elaborar o Plano Cearense de Educação Permanente em Saúde. E aí, à época, nós estávamos como um grupo de pesquisadores da Escola de Saúde Pública, que no processo de observação participante, fomos juntos nesse percurso, junto às regiões de saúde do estado do Ceará, ouvindo, durante as oficinas, alguns atores, gestores da saúde, professores das universidades e diversas instituições de ensino, ouvindo os profissionais de saúde que estavam na assistência, quer seja primária, terciária, secundária, e ouvindo o controle social. E nessa época a gente trouxe uma bagagem de dados qualitativos, de quantas pessoas envolvidas, mas muitas narrativas potentes do controle social que diziam até assim: há muita ação de educação permanente, há muita formação acontecendo, a gente tem visto muitos movimentos. E aí a gente, quando se debruçou sobre esses dados, observou também que nós precisávamos, de repente, melhor acompanhar os programas de formação em saúde. Que nós precisávamos, talvez, qualificar melhor as demandas de formação. Por que naquela região é interessante essa formação, quer seja técnica, quer seja de nível superior, e não uma outra formação? O que a epidemiologia diz a partir dessas demandas de formação? E isso foi fazendo com que a gente fosse buscando dados, mais dados, e organizando esses dados para colocar numa plataforma que hoje ela se organiza no que a gente chama de quadrilátero. O professor Ricardo Cecim, ele trabalha com um conceito de educação permanente que muito nos agrada, que é a concepção da formação no serviço e para o serviço. E essa estrutura, esse quadrilátero, está organizado em 4 eixos. O eixo da assistência, o eixo da gestão, o eixo do controle social, e aí tem o eixo do ensino, das instituições de ensino. Então, a gente procurou organizar todos os dados, né, do campo da educação permanente em saúde, para estar aí disponibilizando para a sociedade, gerando indicadores, acompanhamento desses processos formativos e da demanda de formação do Estado do Ceará. E no meio desse percurso, a gente teve uma pandemia, né? A gente teve aí uma pandemia. E aí o nosso olhar também ficou para compreender os processos formativos nesse quadrilátero, olhando para os indicadores de saúde. Os dados, eles ajudam muito e ajudaram bastante a tomada de decisão, a produção dos dados científicos, sobretudo nesse tempo onde a gente teve instituições governamentais omitindo dados, a gente percebe a importância de um dado e a análise dele e fazer ele chegar à população. Então, a gente pensa que o Observatório tem feito, o Observatório de Educação Permanente se soma ao outro observatório, se soma ao Observatório de Fortaleza, tem feito um papel importante na construção desses dados, mas na transparência desses dados. E eu penso que o nosso desafio é exatamente
a produção desses, a análise desses dados, mas fazê-los chegar também à população e para ter conhecimento. Então, todos esses dados que hoje estão no IntegraSUS, na plataforma da saúde, nos boletins epidemiológicos, no próprio site, né, que a escola coordena, que é o do coronavírus, que tem lá repositórios de pesquisa, é um exercício de toda uma equipe que tem pensado assim, os dados eles precisam estar acessíveis, os dados precisam ser transparentes, e sobretudo num contexto de pandemia, onde se pensa saúde e se pensa saúde pública, num sistema único de saúde, os dados precisam estar a todo momento muito claro, né, para qualificar serviço e também qualificar o atendimento ao usuário do sistema único de saúde. Jadson, e aí eu acho que é muito importante a gente dizer para as pessoas, e eu acho que é uma coisa, é uma informação muito alvissareira, que o Ceará é o primeiro lugar, está no primeiro lugar no índice de transparência, né, de toda essa pandemia. Quer dizer, a capacidade, portanto, esse indicador analisa a qualidade da apresentação dos dados, que é o trabalho do observatório, não é? Narra essa situação epidemiológica, não é? Cotidiana, diária, não é? Analisa conteúdo, formato e nível de detalhamento das informações que todos os estados disponibilizam, e o Ceará, nesse ranking, está em primeiro lugar. É admirável, é um trabalho corajoso, heróico, não é, que tem que ser aqui divulgado, e nós temos que parabenizar esse trabalho, não é? Agora, evidentemente que o observatório vai enfrentando essas informações e vai percebendo essa mudança que acontece todos os dias, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre esses dados em relação à capital, digamos assim, uma espécie talvez de platô que a gente tenha conseguido alcançar, e esse avanço da Covid-19 nas diversas regiões do estado. Agora a nossa preocupação também vai para o interior, e esse fato é um fato, me parece, comum a todos os estados brasileiros, não é? As capitais foram as primeiras a serem atingidas, e depois, não é, a pandemia se alastra pelas cidades, e essa preocupação é maior porque a presença de UTIs é menor nos interiores do Brasil, não é? Por mais que a gente tenha alguma infraestrutura hospitalar, ela nunca é comparável, quase nunca, das capitais brasileiras, não é? Então, na sua leitura, qual é o caminhar da pandemia no Ceará, depois desse primeiro grande flagelo na capital, e agora esse avanço para as diversas regiões? A gente vê esse movimento, e aí destacar todo o trabalho da equipe da Secretaria de Saúde, né? Eu vejo o IntegraSUS, por exemplo, ele é fonte de dados também para nós aqui da escola. É uma plataforma onde a gente está sempre acessando, e eu penso que virou assim, um hábito nosso, da população cearense, ir nessa plataforma do IntegraSUS, da Secretaria de Saúde, para consultar esses dados, né, para fazer leitura desses dados e acompanhar esse termômetro da pandemia no Ceará. No campo de pensar um pouco a pandemia, a gente observa isso. Tem olhado para os indicadores, que tem, inclusive, direcionado toda a decisão do governo do Estado nas orientações sanitárias, nos protocolos de biossegurança, na nossa, que a gente pode dizer, volta a esse novo normal, né? De um contexto de estarmos voltando aqui na capital, ainda que lentamente, ainda com alguns, considerando todas as orientações sanitárias que são colocadas. Mas a gente tem visto essa crescente evolução para o interior do Estado. E aí, cada município, cada gestor tem feito um papel importante, né? A gente tem observado isso, de estar aí buscando as experiências, inclusive da capital, e desses dados, e da produção desses dados, para também estar fazendo lá no seu município os protocolos necessários. E eu tenho observado algo muito interessante, que é a vida que tem impulsionada a vigilância epidemiológica de cada município. A gente até então não via esses boletins, né? A gente não acompanhava, não via, talvez timidamente, mensalmente, ou num local mais da equipe técnica. E hoje a gente percebe que a experiência, talvez,
do Estado, da Secretaria enquanto Estado, de estar gerando esses dados, de estar todo o tempo fazendo comunicações nas redes sociais sobre essa transparência que, de certa forma, até nos alivia um pouco a angústia, né? Saber, conhecer os dados, os números. A gente tem visto isso muito positivamente nas secretarias municipais de saúde, quando também estão reproduzindo esse modelo da transparência, da construção dos dados epidemiológicos, de gerar ali uns flyers que rapidamente circulam para todo o município, de se espelhar esse movimento, né, de distribuição geográfica indo para as capitais. E aí a gente também precisa lembrar disso, que bem no início era um processo de contaminação quando muitas pessoas do interior do estado vinham, por exemplo, eu vi alguns secretários falando sobre isso, né? Vinha ao centro de abastecimento, por exemplo, de alimentação Ceasa, buscar as frutas e verduras e voltavam, talvez, nesse trânsito com a contaminação. E hoje esses municípios eles já sabem que há, grande parte deles, uma contaminação cruzada, comunitária, ou seja, já está lá, né? Independente dessa circulação. Então, a gente tem visto municípios pequenos fazendo lockdown, municípios pequenos colocando aí o cuidado, distribuindo máscaras, porque chegou ao interior. E aí a gente ainda continua numa pandemia, né? Então, acho que essa live também é para a gente dizer isso. Por vezes a gente começa a perceber esse novo normal, mas é importante olhar para o movimento todo que a gente continua numa pandemia, numa perspectiva, Cláudia, que eu acho que a pandemia nos ensinou muito, de olhar para os indicadores confiáveis e dados, mas numa perspectiva coletiva, né? Desse autocuidado que eu faço comigo mesmo, mas que é também o cuidar do outro, cuidar do próximo. Então, essa coletividade, essa gestão compartilhada, os municípios que estão se organizando em consórcios para pensar alternativas, compras de equipamentos, isso é positivo, porque a gente tem visto esse cuidado da gestão de estar também assegurando essa melhoria. E quando a gente olha para os dados aqui do IntegraSUS, no que a gente vai observando a evolução da pandemia no estado do Ceará, eu penso que é hora da gente começar a fazer reflexões, análises sobre esses dados, o porquê de algumas regiões estarem com maior concentração do coronavírus, da Covid, as experiências de cada gestão, como que cada município tem se comportado, por que alguns municípios não têm conseguido frear, né? Então, essas são reflexões do campo da saúde pública, que, claro, atravessa a gestão, mas também a gestão do conhecimento. Então, eu penso que, de forma geral, é isso, mas também esse convite, né, para que a gente esteja sempre acessando esse site Coronavírus, que é o site que tem informações oficiais do governo, a plataforma IntegraSUS. O nosso observatório, inclusive, ele está agora vinculado a essa plataforma do coronavírus.ceará.gov.br, em razão, inclusive, das formações que estão sendo pensadas para essa temática, das webs, da nova forma, né, da gente estar descobrindo ou percebendo que, de fato, a gente começou a usar também mais as redes digitais, ou a educação virtual, ou as plataformas, independente das nomenclaturas que muitos usam, mas para alcançar a população e seguir a missão. No caso, eu falo muito do local da ESP, que é capacitar os profissionais de saúde do estado do Ceará. Jadson, eu acho que tem algumas questões que você está colocando aí que eu queria aqui refletir com você. A primeira delas, e eu acho que eu comecei tentando dizer isso também, é que através de dados de saúde você pode pensar mesmo o Ceará e pensar o Brasil, né? Ou seja, pela saúde, pelas fragilidades na saúde, eu percebo as outras fragilidades, né? Por exemplo, se a gente está falando, né, em protocolos que evitam o contágio, e a gente está dizendo que as pessoas precisam lavar as mãos, agora a gente sabe que mais de 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, água para lavar a mão, não têm acesso a água nenhuma. Então esse é o primeiro ponto. Eu não posso pedir a alguém que lave a mão se essa pessoa não tem acesso à água, né? Então agora nós estamos diante de um quadro, e há um debate interessante aí que está sendo feito, que é essa questão do saneamento básico. Que saneamento básico nós precisamos, e olha que nós estamos atrasadíssimos,
mas sob quais condições esse saneamento básico tem que ser feito, né? Então, nesse momento, a gente está dizendo como é que um país como o Brasil continua tendo 100 milhões de brasileiros que veem os seus dejetos jogados a céu aberto. Então, não podemos combater nada, saúde nenhuma, né? Quer dizer, pandemia nenhuma, saúde é o que a gente quer a saúde, né? Se a gente tem um saneamento básico precário e que não serve a metade da população do país. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer, o Observatório da Educação Permanente da Saúde também, logicamente, mergulha sobre isso, porque eu terei resultados melhores de saúde se eu tiver as condições sanitárias necessárias. Então, a gente está falando de infraestrutura, né? A gente está falando, logicamente, também de processo de educação, porque, além da infraestrutura, eu preciso de uma educação que me permita utilizar a infraestrutura. Isso que você dizia, eu preciso exercitar a minha cidadania no sentido de dizer, eu tenho nas minhas mãos a possibilidade de não viver numa residência precária, porque se eu estou num cubículo com 10 pessoas, eu não posso imaginar que eu não vou sofrer diante dessa pandemia, porque a pandemia exige um distanciamento que 70% dos brasileiros não, digamos assim, não vivem, não é? Fortaleza é um exemplo, né? Uma cidade onde 42% da população vive em 12% do território. Então nós temos aí uma cidade cheia de vazios e uma cidade cheia de gente amontoada, sem serviços públicos, sem serviços de educação, sem serviços de cultura, sem acesso à cidadania plena, que é o que a gente deseja. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria que você também comentasse, né? O segundo, que eu acho que o Observatório coloca aí, realmente essa rapidez com que o Ceará se reuniu nessa perspectiva de um consórcio nordestino, com o doutor Miguel Nicoleles à frente. Nós tivemos aqui entrevistando o Glauber, que é o chefe de gabinete do consórcio, e veio nos falar também sobre a importância de um Nordeste que se pensou de uma forma coletiva. São 9 estados, não tem nenhuma região que tenha tanto estado quanto o Nordeste tem. Como é que você vê essa questão também do consórcio? Em que medida também esses observatórios vão se multiplicar nos demais estados? Né? Porque eu acredito que talvez nem todo estado tenha isso. Eu vejo o Glauber falando muito na necessidade de um observatório amplo de todo o consórcio para pensar talvez as políticas mais importantes para o Nordeste brasileiro. Acho que essa ideia regional é muito boa, né? Porque eu acho que o Nordeste tem muito mais afinidades do que diferenças. Acho que a gente deve caminhar também para isso, né? E terceiro, eu fico pensando que a saúde agora ela tem que atravessar todas as políticas, né? Se a gente pensar no que vem depois, eu realmente tenho uma dificuldade com essa expressão novo normal. Até porque eu acho que o normal antigo era muito ruim, não é? Quer dizer, se não tem esgoto, se a desigualdade era enorme, eu não quero aquilo, né? Acho que a gente quer, digamos aqui, um Brasil que seja outro. Nós queremos um Brasil cuja normalidade seja menos desigualdade, mais infraestrutura, uma vida digna para todos os cearenses, né? Então é nesse sentido que eu também coloco para você assim esse desafio de observatórios no sentido do que vem depois. Eu acho que eles vão ser cada vez mais importantes, não é? Na sua leitura aí, o que é que você acha? Eu concordo com você. Eu penso que a gente tem, inclusive na rede de observatórios, percebido que cada um, na sua temática, consegue trazer a dimensão do que existe sobre cada área, sobre cada espaço, sobre cada bandeira levantada, que até então, de repente, era um discurso, era uma fala, e os observatórios estão organizando isso, publicizando isso, e mostrando, há uma lacuna aqui, né? De certa forma, tensionando a necessidade de uma política, de repensar, de avaliar. Os observatórios estão vindo aí com uma evidência. E começando dessa última pergunta, eu penso que essa rede de observatórios, numa perspectiva de Nordeste, porque a gente viu, o Nordeste tem aí algumas boas experiências, né? Dessa gestão, de fazer consórcios, de se pensar a coletividade, as demais regiões também, mas a gente fala muito daqui, do local que a gente vive,
e tem algumas experiências. E essa, inclusive, do consórcio, de se pensar como que a gente vai gerir aqui uma região compartilhando os saberes e as práticas governamentais, é muito potente, porque a preocupação é na saúde. Eu acho que a pandemia, a gente tem uma reunião assim, mensal no Observatório do Coletivo, que a gente chama de F5. E acho que a pandemia também foi isso, né? Ela vem para dar um atualizado na gente. Agora, por muitas opiniões, por muitas observações, experiências, a pandemia nos ensina. Eu não sei se a prática desse ensinamento, a curva, né, de aprendizagem vai ser aplicada por todos. Mas ela nos ensinou muito e a pensar gestão mesmo. Claro, essa discussão da população, da desigualdade social, como que a gente consegue reverter minimamente isso? Como que a gente consegue garantir direitos, quer seja, a gente não está falando assim minimamente de transferência de renda? Será que é isso? Será que é a qualidade da água que a gente precisa assegurar a todo mundo? E essas temáticas, elas vêm muito forte nesse tempo, né, da gente estar refletindo e pensando essa conjuntura do país. Eu penso, aí é claro, uma opinião muito pessoal minha, do quanto a gestão Brasil, né, do governo brasileiro, é necessário se fazer mais presente nessas pautas, inclusive nesse contexto da pandemia, dos dados, da gestão. A gente ficou, nesse tempo, muito observando iniciativas locais de governo, municipais de governo, que provocavam, talvez, uma esfera nacional. Então, é uma leitura pessoal minha, talvez abra um parênteses para isso, mas dizer que esse contexto todo, que a gente está falando de dados confiáveis nessa tarde, nos faz refletir a importância de acessos, de garantia de direitos, nos faz repensar a saúde, sobretudo, acho que eu falo muito da saúde pública, que cada vez mais precisa ser valorizada, numa perspectiva também de financiamento, mas de não ser tão somente a caixinha saúde, né? A gente precisa, de certa forma, estar fazendo as redes com as outras áreas, porque se eu vou falar de direitos, de população em situação vulnerável, eu preciso estar vendo a política de assistência social, que é uma política de direito. A pessoa que não tem acesso à água, ela não tem acesso a condições minimamente de habitação, então eu preciso estar discutindo isso com políticas de habitação, com políticas de educação, porque eu penso que, ao tempo que eu não sei, de repente, práticas de autocuidado, se não chega a informação a mim, mas precisa chegar a reflexão do controle social, do direito social, de buscar isso. E isso é saúde, né? A gente tem visto aí a necessidade cada vez mais da temática de saúde mental. As pessoas estavam angustiadas, as pessoas adoeceram. E aí, como cuidar dessa saúde, como promover saúde. E aí, promoção de saúde, eu falo muito não nessa perspectiva da gente estar responsabilizando aí somente o indivíduo, como o empoderamento somente dele, o autocuidado, a autorresponsabilidade, mas ter política de Estado que também o capacite, né, para esse empoderamento, para esse autocuidado, o papel do Estado também em garantir essas políticas. Então, a gente falaria aqui sobre muitas reflexões, talvez algumas pessoais, outras do que o Observatório tem levantado, como demandas de formação, como capacidade de avaliar melhor as demandas de formação, se esse novo formato, como tem alcançado os profissionais de saúde. Temos alcançado, é uma dúvida também que a gente tem colocado. Nós temos olhado. Eu queria lhe perguntar, Jadson. Eu queria exatamente, agora você falou dos profissionais de saúde, eu acho que a gente podia parar um pouquinho para pensar neles. Até agora falamos muito da população. E eu acho que é isso, uma boa política pública de saúde é uma política para todos, né? Não é uma política especial para os médicos ou para os profissionais da saúde. Mas eu penso que a gente poderia falar um pouquinho deles. Eu não sei no que é que o Observatório tem avançado nessas pesquisas sobre o próprio estado da arte desses profissionais nesses tempos pandêmicos, né? Porque são pessoas que têm ido para a linha de frente para essa luta duríssima, muitas vezes sem as condições necessárias, né, enfrentando aí no SUS, né, o que é possível, e tem dado assim o seu sangue, suor e lágrimas para salvar vidas, não é? Com um contexto que, como você mesmo estava ali meio que dizendo também, como nós vivemos no federalismo,
o que acontece no Ceará não é especialmente o que acontece no Brasil. Né? Quer dizer, em termos da União, em termos federais, essa pandemia tem sido tratada ao largo. Né? Ela não entra nas questões essenciais das preocupações da União, do governo federal, o que é dramático. Nós temos o Ministério da Saúde que não tem um ministro titular da pasta, técnico, médico, especializado e capaz de liderar essa questão. Diferentemente do Ceará, que tem à frente um brilhante médico, extremamente dedicado, com todo o apoio do governador, com todo esse conforto do dado confiável que o Observatório também prevê. Então, as nossas condições são, nesse ponto, especialíssimas diante do que está ali. Mas se a gente pensar aqui na questão hoje dos profissionais, como é que eles se encontram? Qual é a situação hoje desses profissionais? Porque também o número a mortalidade tem sido grande, não é? Em termos do país, dos profissionais da saúde, não é? Esse dado, acho que tem duas coisas que é importante aí. Eu acho que essa gestão, né? Dr. Cabeto, eu sempre digo que ele traz aí uma palavra muito do discurso dele, que é também da prática, né? Em todas as redes, informações que ele dava em rede, ele dizia muito da serenidade. Então, acho que isso também, de certa forma, nos chegava do discurso e na prática desses dados todos, e faz muito importante aí, realmente essa referência, porque é muito bom ter esse gestor que a gente se sente que está tocando, que está preocupado com o coletivo. Os profissionais de saúde, nesse tempo, também foram, eu diria que também alvo de muitos estudos. Né? A gente teve aí estudos de manifestações, de conhecimento, de tomadas. A gente fez, você falou estado da arte, eu lembrei agora que a gente também fez, devido tanto dado, uma busca, um repositório das publicações feitas e o que elas traziam de temática. Né? Então, profissionais de saúde foi uma das categorias mais estudadas. E tem um número de contaminados, porque estavam na linha de frente. Teve a discussão da garantia dos EPIs. Então, como é que você... Teve a discussão da precariedade do serviço, da forma de contratação. Isso que eu falo a nível de todo o contexto, né? Não só do estado do Ceará. No campo do observatório, a gente tem, dentro do quadrilátero que eu falei, o campo de pensar esses profissionais que estão na assistência, né? Que é o campo da gente pensar a gestão e a atenção à saúde. Então, a gente tem algumas informações, e depois eu vou compartilhar aqui o link do observatório para vocês verem, que hoje a quantidade de profissionais das 14 categorias profissionais de saúde e como elas estão distribuídas no estado do Ceará. Eu acho que essa é uma informação, inclusive, importante, não só do campo, da gente conhecer onde estão e quem são, mas de pensar a formação, a necessidade, talvez, de ampliação dessa equipe nos espaços. Sem dúvida, os profissionais da linha de frente, aí a gente ouviu muito assim, o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, os profissionais de enfermagem, mas é importante reconhecer todo o trabalho, né, de quem estava na gestão do serviço, de quem estava pensando, de quem estava cuidando da saúde mental e tantos outros profissionais. Assim como as temáticas que a pandemia nos trouxe, refletir profissões de saúde, refletir reconhecimento desse profissional, refletir a demanda, né, e a capacidade instalada do Estado do Ceará em ofertar o serviço, quantos temos por população, como estão as nossas equipes. Então, isso são reflexões importantes para se fazer e pensar também, aí porque a gente vai estar sempre dizendo isso, da necessidade da formação continuada desses profissionais. A pandemia nos chega e a gente, lá nos nossos protocolos de sala de aula, talvez tenha aprendido biossegurança, segurança do paciente, mas, por vezes, parece que foi necessário dar essa atualizada de novo. E, repentinamente, né, a gente ficou pensando, web, o que diz? Fala desse tema, é manejo clínico, vamos ver como testa. E aí eu penso que a lógica de uma demanda de formação melhor qualificada, talvez os nossos profissionais estivessem já um pouco com essa bagagem de conhecimento. Mas isso também é uma reflexão que a gente faz. Eu acho que a gente tem esse papel, né, de estar toda hora produzindo dados e tensionando a produção desses dados. Mas eu penso que o Estado do Ceará também se saiu bem nessa contratação de profissionais, de assegurar a equipe, de estar aí equipando rapidamente
hospitais, né, com equipe capacitada para atender os profissionais. Então, isso tudo talvez não esteja já no nosso observatório esses dias, mas são dados que virão certamente, porque precisam ser divulgados, né, precisam ser analisados sobre esse contexto. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jadson. Sempre se falou sobre por que o Ceará tinha um número tão grande de contaminados e, logicamente, tem um número grande também na mortalidade causada pela Covid. Mas, na verdade, nós testamos muito, né? Também o Observatório se ocupou dessa relação entre a testagem, o número de contaminados, o número de mortos. Essa relação é realmente diretamente proporcional? O estado do Ceará testou bastante. Acho que isso é importante. A própria OMS traz isso, né, essa reflexão da importância dessa testagem na tomada de decisão. Existe o setor da Secretaria de Saúde que ficou responsável por isso, né, a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica. Então, o Observatório tem olhado muito para os boletins epidemiológicos produzidos por ele e as informações do IntegraSUS. Inclusive, agora, a gente tem olhado para os boletins que foram publicados ao longo desses tempos e pensado a marcação desses boletins e o que direcionou a tomada de decisão da gestão. O boletim que foi publicado em março, eu lembro que a gente escrevendo outro dia, essa escrita tinha dizendo que o Brasil, em março, 17 de março, a pandemia, que o Brasil tinha aparecido o primeiro caso, e aí como isso muda, né? A atualização dessa literatura hoje, Brasil com mais de 50 mil mortes. Então, esses dados todos do boletim epidemiológico, para nós, eles estão servindo como um estudo analítico. O que foi dito nesse boletim no mês de março, abril, quais foram as tomadas de decisão em relação ao que foi apresentado e que retorno isso trouxe. Então, a gente está estudando muito esses boletins. Eu olhando aqui no IntegraSUS, acerca dos profissionais de saúde, né? Então, como é bom a gente ter aqui esse IntegraSUS, muito rápido, acessível, né? E aí ele vai trazendo esses casos confirmados de profissionais de saúde, segundo data de sintomas, óbitos de profissionais de saúde. E aí, claro, tem todo um contexto. A gente precisa lembrar que houve toda uma capacitação para a paramentação, a forma correta de desparamentar, as formas de capacitação que foram dadas, mas também a gente observa muito esse movimento, que aí eu vou estar chamando de imobilidade, né, ou mobilidade ocupacional, desse profissional que precisa, o técnico de enfermagem, dá plantão no hospital, se desloca para outro hospital, e aí dá plantão em outro. Então, a forma que ele circula entre instituições públicas em particular, isso também nos gera a refletir esse movimento, né, do profissional tendo que trabalhar em várias horas, em vários espaços, e aí uma carga horária de trabalho muito grande. Como é que ele faz a desparamentação? Será que ele lembra dos protocolos no momento de estresse, né? Então, acho que essa curva de aprendizado ela vai vindo agora no final, onde a gente começa a refletir um pouco esses dados e analisar esse contexto, né, Cláudio? Eu acho que a gente está aqui falando de dados, mas de análise também, de falas, talvez até de próprias reflexões muito pessoais que a gente traz no contexto de tudo que a gente tem visto. Você vê, sabe, Jadson, o nosso observatório é um observatório de governança e eu penso que a pandemia vai nos ensinar muito mais sobre a governança, não é? De políticas que têm que ser construídas com a população, para a população e monitoradas por ela, não é? Não há como a gente fazer isso num gabinete se a gente não levar essas questões para o território, porque é a população que vai, na verdade, enfrentar diariamente, né, essa situação dramática, aqui falando especificamente sobre a Covid-19. Né? Então, também aí um grande desafio para os observatórios pensar novos modelos de governança, avançar na participação social. O que é que você acha? Eu vou te dar aí 3 minutos para você falar, que nosso tempo está acabando. Tá bom, acho que eu falei muito, mas acho que é um tema que a gente vai refletindo e eu penso que é isso. A gente aprende, eu volto a dizer que a gente aprendeu muito nesse contexto, aprendeu de fato a não ter mais ou a minimizar essa gestão institucionalizada, verticalizada, pensar rodas horizontais. Acho que trazer aí, talvez, o Milton Santos, né, que traz essa questão do território vivo. O território é vivo, ele tem laços determinantes de saúde, de doença,
Então, talvez ficar na gestão ali muito centralizada, sem discutir com a participação social, vai ser institucionalizado, não vai ter sentido. A gente tem visto muito isso. E o contrário disso, quando eu consigo dialogar com o usuário do serviço, quando eu consigo agora, eu acho que essa fala é importante. A gente sempre produziu dados, mas a gente tem olhado para esses dados. Então, eu penso que nesse tempo a gente olhou mais para os dados e esses dados eles direcionaram a tomada de decisão. Que aí eu vou sempre dizer que, uma vez olhado, e não estou falando aqui de saúde baseada em evidência, não estou trazendo esse conceito. Eu estou trazendo uma vigilância epidemiológica do município de 5 mil habitantes que consegue monitorar a circulação do vírus no seu município, que gera um banner rápido de circulação no WhatsApp, mas que direciona que a população está alerta ali, sabendo que algumas medidas estão sendo tomadas. Então, essas formas de governança, de repensar as políticas públicas e como elas têm sido aí direcionadas, são sempre do governo para a população, temos envolvido mais a população, e pensar na comunicação, né? Como que a gente tem dialogado com esses atores que são usuários. Então, eu penso que é isso. A gente continua confiando em Deus para todas as coisas, acho que termino com o Demi, mas para todas as outras coisas, dados. E dados dialogados, né? Analisados, numa perspectiva coletiva. Você está dizendo uma coisa, Jadson, que eu acho que é essencial para a gente caminhar aqui para o encerramento da nossa live. É que essa pandemia também é um grande desafio para a qualidade da gestão pública. Ela é desafiadora. A necessidade de olhar para os dados, para tomar decisão, às vezes os dados estão ali, não é? E o gestor não olha, ou olha pouco, ou subestima. E aí, nesse momento em que você tem a morte batendo na porta, é melhor você olhar. É melhor que você tome uma decisão respaldado naquele dado confiável, que vai garantir a qualidade, não é? Da tua ação, do teu programa, do teu resultado. Eu queria, e acho que você vai concordar comigo, eu acho que esse nosso debate ele é tão importante, e aqui, ao longo da nossa conversa, Jadson, eu fiquei pensando numa pessoa que eu acho que você também tem grande admiração, eu acho que também é um grande amigo seu, e porque quando eu penso em saúde pública, quando eu penso nas questões de natureza também psiquiátricas, dessa qualidade também psíquica, e um homem que tem uma história tão interessante, tão importante para o Ceará, o nosso reitor Jackson Sampaio, que enfrentou com muita galhardia, com muita luta, não é? Com idas e vindas e recaídas entre a UTI e o quarto do hospital, mas que agora está em casa e que está lutando, não é? para o momento, o day after, não é? Do internamento, e isso são sequelas que também os dados estão a estudar, não é? Quer dizer, a pessoa quando se cura da Covid, ela tem também sequelas, ela vai se refazer enquanto organismo, e isso não é uma coisa simples para muitos, não é? E eu queria dizer que nós estamos aqui, nesse momento, homenageando o nosso reitor, ex-reitor, até um dia desse, reitor da Universidade Estadual do Ceará, um empreendedor da área da educação, um homem muito dedicado, não é? Às questões da saúde pública, e eu sei que ele também é uma pessoa muito perto de você e do Observatório. Quantas pessoas importantes da universidade nós perdemos, outras nós quase perdemos, arriscamos perder, em várias áreas, não é? Outro dia vi um depoimento belíssimo do professor Muniz Sodré, da sociologia, que também conseguiu sair do hospital, ainda na hemodiálise. A gente sabe que são muitas as sequelas que esse vírus, não é, acomete ao organismo humano, e diferentemente em cada organismo, em cada corpo, em cada indivíduo, mas é uma alegria perceber que há cura e que há pessoas que estão curadas e que estão voltando para casa e estão lutando para viver. E que a gente espera que em breve a gente tenha uma vacina, não é, Jadson? Para nos ajudar a sair desse furacão tão difícil, mas que essa nossa live de hoje tenha servido, não é, a todas as pessoas que estiveram conosco, não é, a valorizar a gestão pública de saúde e a valorizar, sobretudo, o conhecimento confiável sobre a saúde e, mais ainda, a importância da saúde pública, da saúde que é direito de todos e não somente da saúde privada para aqueles que podem pagar. Eu acho que isso é a grande mensagem que, né, a gente quer deixar aqui. Eu quero agradecer a você e dizer que a gente saúda o Observatório
da educação permanente para a saúde, longa vida para ele, né? E que ele